Então, você que está chegando agora, bem-vindo a mais um devocional, mais um momento para a gente meditar nas promessas do Senhor para nós. Nós temos feito uma sequência de devocionais e estudo sobre as promessas do Senhor para nós. E nós estamos usando esse devocionário do pastor Alival Dias Casimiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo, chamado Mães da Aliança. E tem sido uma bênção, né? Nós podemos compartilhar e estudar com vocês, né, essa palavra. O texto que nós vamos ler hoje tem como tema desespero e fé. Que tema atual, que tema recorrente em nossas vidas. Quando tantos momentos da nossa vida nós estamos simplesmente desesperados. Quando a gente não sabe o que fazer. E a pergunta de hoje, quando a gente vai ler esse texto, é exatamente essa. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Eu vou ler o que está narrado no segundo livro de Crônicas, está lá no Velho Testamento, um pouco antes lá de Salmos. Segundo livro de Crônicas, e eu vou ler o capítulo 20, alguns versículos. Então, se você está com a sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI. Se você não tiver com a Bíblia, só presta atenção. Como eu vou pular alguns versículos, porque o texto é muito longo, mas é importante que a gente medite nessa narrativa. Ela vai contar a história do que aconteceu com o exército do rei Josafá. O rei Josafá, ele estava sendo atacado, né, por inimigos, e ele não sabia o que fazer nessa hora, né? E diz assim a palavra do Senhor. Com licença, por gentileza. Segunda Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler dos versículos 5 ao 10, depois eu vou pulando alguns versículos, tá bem, gente? E depois a gente vai voltar em um único versículo, para que a gente possa meditar sobre desespero e fé, como agir, né? Quando agir para não perder a esperança, para fortalecer a nossa fé, para a gente se apegar ao Senhor. Diz assim, Josafá, então o rei Josafá, levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Versículo 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Repetindo, nós clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá, e tu nos salvará. Mas agora estão aí os amonitas, os moabitas e os habitantes do Monte Ser, e cujos territórios não permitissem Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Versículo 12, eu vou pular. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, os inimigos que estavam diante de Josafá, do exército de Josafá, né? Ó Senhor Deus, não irá tu julgá-los, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Guardem esse versículo, versículo 12. Pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Depois eu vou pular para o versículo 15.
Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Cis, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Vocês não precisarão lutar esta batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor Deus lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, não desanimam. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Logo mais adiante, ele continua falando, ó, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor. E hoje em dia a gente pode falar, tenham fé na palavra do Senhor. Depois de consultar o povo, a palavra diz que o exército do rei Josafá, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, para louvarem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor nosso Deus, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar louvores e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas para os homens. Enfim, depois vai contar aqui que os exércitos inimigos, eles começaram a guerrear entre eles e não sobrou um só vivo sequer. Esse texto, depois pode falar, a gente poderia falar muito sobre essa passagem, Mas que passagem maravilhosa. Primeiramente, o rei Josafá, quando não sabia o que fazer, ele orou. Ele orou. E essa é a primeira lição, de Deus para nós hoje. Se você não sabe o que fazer, se você está sem forças, se você está desanimado, se diante de você tem uma dificuldade enorme, nesse caso foi um exército, mas o que é que está diante da tua vida hoje? Pode ser um problema de relacionamento pessoal, pode ser uma grande crise financeira, pode ser contas que estão acumuladas e a gente não sabe o que fazer, pode ser um problema de saúde, pode ser alguma coisa grave que nos acomete. Se você não sabe o que fazer, primeira coisa, ore. Dobre o seu joelho em oração, busque ao Senhor, porque o que você não sabe fazer, o Senhor fará por ti. Tem um ditado que fala assim, quando o homem trabalha, mas quando um homem ora, Deus é que trabalha. E você precisa crer nisso, no poder daquele que ouve as tuas orações. Então, quando você se desespera, diante dessa grande dificuldade, a tendência é que você mate a sua esperança. No seu desespero, a sua fé, é morta também. E aí você fica cada vez mais angustiado, E a gente precisa lembrar que, como cristãos, nenhum problema ou dificuldade pode nos levar ao desespero, porque a gente precisa nos lembrar que o Senhor, nosso Deus, está no controle de todas as coisas e que as coisas serão resolvidas. O Senhor trabalha por nós, o Senhor gosta que a gente recorra a Ele em oração e coloque aquilo que tem nos afligido nas mãos dEle. Creia, tudo será resolvido, Deus permanece, está no controle. Então, se você hoje é uma mãe que está aqui encurralada com seus problemas, é uma esposa ou um esposo, um pai encurralado com seus problemas, se você é uma empresária que está encurralado com problemas, seja o que for, que se você está desesperada em meio a tantos problemas, essa meditação, essa palavra é para você. A palavra nos fala que tantas vezes nós somos impotentes diante de um problema, quando Josafá fala aqui, porque não em nós, licença, quando a palavra nos diz,
esse que Josafá fala, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, a este grande exército que veio diante de nós. Quando a gente está desesperado, quando a gente vê essa grande coisa que nos atormenta e está diante de nós, a gente fica sem forças. A gente não sabe de onde tirar forças. A gente se sente fraco. Nós somos impotentes. E nós somos, sim, impotentes, né? E nesse momento, quando o rei Josafá, né, reconheceu que ele era impotente, que nele não havia forças, ele orou. Ele orou a Deus, reconhecendo a sua impotência. E talvez seja o que você tem que fazer hoje. Senhor, eu sou impotente. Eu não consigo fazer. Pelas minhas forças, aliás, nem forças eu tenho, nada se resolve. E é nesse momento que eu clamo ao Senhor, porque o Senhor tudo pode. O inimigo, isso que você está enfrentando, muitas vezes pode se parecer poderoso, mas saiba, né? Você tem forças para enfrentá-lo no Senhor. Sozinho você não vai conseguir, sozinho vai ser mais difícil. E o versículo, esse 12, né, que nós falamos, ele, além de mostrar a incompetência humana para resolver um problema, quando fala assim, nós não sabemos o que fazer. Reconheça isso, reconheça que muitas vezes você não sabe o que fazer para aquilo, né, que aquilo se resolva. Tantas vezes você se sente perdida, você se sente desorientada, você se sente até vezes paralisada diante daquele problema. Se o seu casamento, né, chegou num nível que você não sabe como resolver, né, você se paralisou ali, eu falo do casamento, mas pode ser qualquer outro, né, problema que tem te angustiado nesse momento, né, que você está desorientado, perdido, enfraquecido. Ore. As dificuldades, elas só existem para nós, mas nunca para Deus. Creia nisso, tome posse dessa promessa. As dificuldades só existem para nós e não para Deus. Então, recorra a Ele e você precisa confiar nele, como esse versículo fala assim, ó. Porém, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Olhar para Deus é confiar nele. Elevar nossos olhos ao monte é confiar nele. Clamar, orar é confiar nele. O rei Josafá e todo o povo de Israel oraram a Deus. Ore ao Senhor. Deus responde a tua oração, né? Deus luta pelo teu povo. Deus pode te dar a vitória. Nesse caso, nesse texto que a gente leu aqui, veja, quando ele fala assim, vocês não vão precisar fazer nada. Imagina, você está ali diante de inimigos, de exércitos inimigos e fala, você não precisa fazer nada. O que foi orientado para que eles fizessem? Louvem. Vá à frente e vão louvando. Vai louvando, vai cantando, vai agradecendo. E essa é uma lição também de Deus para nós. Quando você estiver passando por momentos de grande dificuldade, não souber o que fazer, primeiro, ore. Segundo, busque a palavra, né? Faça isso que nós temos feito aqui todos os dias, nos alimentar da palavra, fortalecer a nossa fé, buscarmos nos relacionar mais e mais com esse Deus poderoso que cuida de nós. Conheça esse Deus que você chama de Senhor, conheça-o. Fortaleça a fé e depois disso você vai louvar. Ter um coração grato. Às vezes nessa luta pelo que você está passando, né? Você fala, como que eu vou louvar? Faça isso. Como nessa passagem que a gente viu hoje, faça isso, louve, vá à frente, louvando ao Senhor. A luta não é nossa, deixe que o Senhor lute por você. Creia nisso, agradeça. Ah, mas você não sabe como é que tem meu casamento, mas agradeça.
Agradeça por essa pessoa, né, com a qual você se casou. Agradeça pela família que vocês construíram. Agradeça pelos teus filhos. Agradeça pelo teu lar, pela casa que você mora. Agradeça. Coloque louvores, vá louvando o Senhor, e isso vai te lembrar de quem Ele é e quem você é. Vai lembrar que a força está no Senhor. Se você não sabe o que fazer, louve. Tem tantos louvores. Agora veja, quando a gente fala de cantar louvores, preste atenção com aquilo que você tem louvado, porque hoje em dia, na nossa geração, infelizmente, tem muitas músicas circulando por aí que não são louvores a Deus. Não são louvores que revelam quem Deus é. Não são louvores que glorificam o nome do Senhor, né? E colocam e rendem ao Senhor toda a glória e honra que Ele precisa e merece e deve receber. Mas são músicas, né, egocêntricas. São uma massagem para o ego. Ali é como se fosse uma massagem de ego, né? Onde você se coloca como uma coisa mais importante. Não. Louve louvores que te lembrem quem Deus é. Isso vai fortalecer a tua fé. E a gente precisa entender, né, que Deus luta por nós e Ele também vai lutar por você, por essa causa impossível. Ore, busque a palavra, conheça essa palavra e louve e agradeça. E quando você perceber, a vitória já vai vir. Vai ter vindo, você já vai ter passado por esse momento de crise. E que bom que nesse momento de crise, ao invés de você se desesperar, você fortaleceu a sua fé. Que privilégio, que cuidado do Senhor. Então, de todo o coração, tome posse dessa promessa de Deus hoje, né? Os nossos olhos estão postos no Senhor e Ele vai lutar por nós. Ele não vai nos abandonar. Então, ao invés de você, né, estar focada, com os teus olhos focados nas tuas dificuldades, contemple ao Senhor. Ele vai te dar a vitória. Medite, ore, louve a Deus com base nessa promessa, né? Que bênção a gente poder, nesses momentos de crise, ao invés de nos desesperarmos, fortalecemos a nossa fé. Eu vou ler de novo o versículo 12 de 2 Crônicas 20. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Que você possa ser sincera e sincera diante de Deus, reconhecendo com muita humildade que muitas vezes você não vai saber o que fazer. Você não sabe o que vai ser preciso fazer. E nesse momento, você coloca os seus olhos no Senhor. A tua força, o teu poder. Não tenha medo, né? Mas que você possa se agarrar a Ele. Amém? Então essa, gente, foi a nossa meditação de hoje, baseada nessa promessa do Senhor, de que Ele está no controle, tudo está resolvido, e a forma que às vezes Ele resolve, veja, não é a forma que você imaginou ou idealizou. Como nesse caso, né, a gente nunca imaginaria. Como assim? Eu estou indo para uma batalha e eu vou cantar? Eu não vou dar um tiro, eu não vou me defender, eu vou cantar. Pois é, e foi assim que o Senhor deu a vitória para eles. Né? Então, muitas vezes a gente não vai entender os meios que Deus usa para nos dar a vitória, mas creia, Ele nos dará. Confie nele, descansa o teu coração, fortaleça a tua fé, não se desespere. Em nome de Jesus, amém. Eu li, você que está perguntando agora, tá, o texto de 2 Crônicas. Eu li o capítulo 20, mas esse versículo especificamente é o 12. Obrigada, gente, pela sua companhia, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada porque você está aqui. Nós passamos mais uma semana, né? Num instante passa, né, gente? Essa vida tem passado. Que o Senhor nos ajude a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio
Que essa seja a nossa oração, dia após dia. Então, obrigada pela companhia. A gente volta a se ver na segunda-feira, ao vivo, pelo Instagram, às 7h30 da manhã. Depois os vídeos ficam lá no YouTube. Que Deus abençoe muito, viu? Obrigada, de todo o coração.